A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título Contra os Falsos Profetas, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a lição A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E na lição de hoje estaremos comentando a lição 5, como falamos anteriormente, que tem o título Contra os Falsos Profetas. O texto áureo encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 10. Então vamos comentar, meus amados irmãos, a lição de número 5, que fala sobre contra os falsos profetas. Então, nesta lição, meus amados irmãos, se os irmãos perceberem na lição bíblica, o autor vai falar mais sobre profeta e falso profeta. No último tópico, que é o terceiro tópico, ele vai falar alguma coisa que está ali inserido no livro do profeta Ezequiel. A lição deste domingo, essa lição 5, ela vai vir para alertar o povo sobre a atividade do falso profeta. Ezequiel falou contra falsos profetas? Sim, falou. Aí o autor pegou esse capítulo 13, o qual é o tema do estudo de hoje, para nos trazer um estudo sobre profeta, tanto o profeta falso quanto o profeta levantado por Deus. E isso fica claro nas Sagradas Escrituras, porque nesta época muitos falsos profetas estavam se levantando. E é o que Ezequiel escreve, que falavam coisas do seu próprio coração, falavam adivinhações, ou seja, eram pessoas que não falavam em nome de Deus. Em lições anteriores, se eu não me engano, na lição 1, nós falamos já sobre isso, ou foi na lição 2, sobre essa atividade de profeta pelo qual Ezequiel foi chamado, porque ele era chamado para falar em nome do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam a palavra que Deus dava para ele, literalmente, ou seja, Deus mostrava a visão, ele falava a visão que ele viu, Deus falava a palavra para ele, falava justamente aquela palavra. Por isso existia essa fórmula que era usada no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Por quê? Porque era justamente aquelas palavras que o Senhor estava falando, era justamente aquela visão que o Senhor tinha mostrado. Então, nesta lição, nós vamos ver a diferença que existe entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, bem como as palavras que são usadas para profeta, que não há diferença, como nós vamos ver ao longo desta lição, para dizer o que é um profeta falso e um profeta verdadeiro. A mesma palavra é usada tanto para um quanto para outro, embora seja o contexto, as profecias, o cumprimento, saber se é de Deus ou se não é de Deus, porque na Sagrada Escritura percebe-se isso, que as pessoas entendiam, se as pessoas entendiam, e porque na lei de Moisés tinha um julgamento contra esses falsos profetas, é porque tinha como julgar, tinha como, meu irmão, identificar, discernir o que era uma profecia de Deus e o que não era uma profecia de Deus, embora a corrupção esteja de forma total na nação de Judá, na época de Ezequiel. Então, o primeiro tópico, o autor vai falar sobre os profeta. Aí vem mostrar sobre essa função de profeta. O que é a função do profeta? Profeta, mesmo, se a gente pudéssemos fazer um resumo, ela é a mente. Eles são a mente moral, ou seja, a consciência moral do povo, a consciência moral do povo.
porque o povo muitas vezes perdia isso, mas o profeta não, era a consciência moral do povo, ele representava essa consciência. E o profeta ele tinha essa função, que era de apresentar Deus ao povo, ou seja, era trazer os oráculos de Deus, mostrar a vontade de Deus, trazer o povo ao arrependimento. Então, ele tinha essa função que era diferente do sacerdote. O sacerdote levava o povo a Deus através do ensinamento, através dos sacrifícios, ou seja, ele levava o povo, as petições do povo para Deus. O sacerdote, mas o profeta fazia o inverso, trazia de Deus a palavra para o povo, trazia de Deus os oráculos para o povo. Então o profeta era o porta-voz de Deus. Podemos falar com clareza que o profeta era o porta-voz de Deus. E isso fica muito claro quando Deus chama Moisés e ele fala para Moisés. Fala, eu tenho te posto, Moisés, por Deus, sobre Faraó e Arão, o teu irmão será o teu profeta. Ou seja, Deus estava dizendo, a função do profeta que eu chamo vai ser exercida por seu irmão Arão. Você vai falar para ele e ele vai falar para o Faraó. Ou seja, Arão vai ser o porta-voz seu. E o que é o profeta de Deus? Porta-voz de Deus. E a palavra normalmente usada para profeta no Antigo Testamento é uma palavra hebraica que ela se escreve Navi, mas se pronuncia Nabi. O V tem uma pronúncia de B, então fica Nabi, que é uma palavra que tem essa etimologia de porta-voz. É um orador. Então esta é o significado de profeta. Além dessa palavra Nabi, outras duas palavras é usada também para se referir a profeta, que é a palavra roê e a palavra rosê, que fica muito claro quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 29 e 29. Na nossa tradução aparece duas vezes a palavra vidente e uma vez a palavra profeta, mas na verdade está essas três expressões no original. Está a palavra nabi, a palavra roê e a palavra rosê, ou seja, essas três palavras, se você encontrar nas Sagradas Escrituras, aqueles que estudam pelo original, estudando a Bíblia do hebraico, vai perceber. Então essas três palavras, ela remete a profeta, é o profeta. Então o profeta, meu irmão, ele é este oráculo, é o porta-voz, é o orador. Outros termos para designar o profeta, o doutor Bim fala de outros termos, porque além desses termos hebraicos que nós falamos, que é orador, porta-voz, a palavra de Deus usa outros termos como embaixador, como mensageiro, usa também como servo de Deus e servo do Senhor, ou seja, são palavras correlatas, que são diferentes, são distintas em seu significado, até em outro contexto, mas num contexto quando nós estamos estudando, por isso nós temos que estar percebendo e prestando atenção dentro desse contexto para entender que estas palavras, estas expressões estão remetendo a uma pessoa que teve o chamado para ser o porta-voz de Deus, o chamado para ser o orador, para ser o anunciador das verdades divinas. E o primeiro tópico, eu estou falando sobre os falsos profetas, mostrando que era um crime profetizar falsamente em Israel, e a pena existia uma pena que era a pena de morte, porque isso estava preconizado na lei de Moisés. E aquilo que eu tinha falado anteriormente, o doutor vai falar aqui, que a palavra Nabi, Ruê e Rosê, ela significa profeta, sim, aquele porta-voz, sim, oráculo, sim, orador, na verdade, sim. Entretanto, essa mesma palavra é usada para profeta de Deus e falso profeta. Então, o que nós entendemos com isso? Entendemos que é o contexto, que é a situação, que vai mostrar para os irmãos perceber o quanto existia essa dificuldade. Não existia uma palavra específica para definir, para mostrar que essa palavra aqui, quando é usada, é referindo a um falso profeta, e essa aqui é um verdadeiro profeta. Não. É a mesma palavra, tanto para o falso profeta, quanto para o verdadeiro profeta. Então, o contexto, aquilo que vai estar envolto, o que ele falou,
e está hoje, vamos falar hoje, está pautado na palavra de Deus, o que ele profetizou e está em conformidade com a vontade de Deus, se não estiver, já é certamente uma falsa profecia e um falso profeta. Mas se estiver alinhado com a palavra de Deus, se estiver batendo com a palavra de Deus, pode ser de Deus e também não pode ser de Deus. Então vai vir através do tempo, com o cumprimento. Será que vai se cumprir? Será que aquela palavra é verdadeira? Então, meu irmão, hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Por isso existe um dom espiritual chamado discernimento de espírito, para saber que quem está falando por aquela pessoa foi o Espírito de Deus que deu, ou é vontade do seu coração, é coisas do seu coração, da sua imaginação, ou é uma mensagem maligna. Então nós devemos orar para ter o discernimento de espírito. Isso a Bíblia aqui nos diz que nós devemos buscar os dons espirituais e entender. E dentre esses dons existe o dom de discernimento de espírito. Entretanto, na antiga aliança o profeta era julgado sim pelo cumprimento da sua palavra, porque ele falava, será que vai se cumprir? Se não se cumprir, é falso profeta. O tal não merece crédito e tinha uma penalidade que era pena de morte. Já quando a Bíblia é traduzida para o grego, ou seja, existia a Bíblia hebraica, ela foi traduzida para o grego e essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, que provavelmente foi a Bíblia que os discípulos de Jesus tinham acesso, assim como o próprio Cristo. E na Septuaginta, a palavra para o falso profeta já recebeu o nome, porque no grego a palavra profetes ou propetes referia ao profeta, referia-se ao profeta de Deus, mas quando ele ia falar sobre um falso profeta, ele usava pseudo-profetes, ou seja, um falso profeta. Então, na Septuaginta já fez essa separação, mas na antiga aliança, na antiga bíblica, na Bíblia hebraica, não tinha essa separação. A mesma palavra se referia tanto para o falso quanto para o verdadeiro. Tópico 2, sobre os falsos profetas em Israel. Os dois lados. Nesse tópico aqui, o autor vai mostrar que sempre vai existir os dois lados. Em resumo, se tem o verdadeiro, vai ter o falso. Se tem o castigo, é porque tem galardão. Se tem amigos, é porque há inimigos. Se tem bênção, há maldição. E a mesma coisa vai acontecer para os profetas. Em todos os tempos, sempre irá haver, nessa dispensação, o falso profeta e o verdadeiro profeta. Há profetas provenientes da parte de Deus e há profeta proveniente da parte do inimigo. Sempre vai existir os falsos profetas. Neste tópico aqui, o autor agora vai falar sobre a apresentação, a expressão profetas de Israel, que ela só vai aparecer mais 2 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra que é usada no versículo 2 de Ezequiel, capítulo 13, profetas de Israel, só aparece no livro de Ezequiel. Ela aparece aqui no versículo 2, depois no versículo 16, depois em Ezequiel 38, versículo 17. Na verdade, ela aparece só 3 vezes. E como não aparece uma palavra específica para dizer que é um falso profeta, esse termo profeta, como nós já falamos, era aplicado a todos os profetas, tanto aos que estavam exilados, tanto aos que estavam em Jerusalém, e tantos para os que pregavam e ensinavam falsamente. Era a mesma palavra. Mas o que Ezequiel nos traz, minha irmã, essa passagem do capítulo 13, é mostrando que essas pessoas, elas profetizam coisas do seu coração, adivinhação da sua mente, coisas que era criada no seu interior, ou seja, era o desejo do coração sendo externado em forma de profecia. E o povo ouvia, gostava. Por quê? Porque era coisa boa. As palavras eram palavras de mel. As palavras eram palavras doces de ser ouvidas, aprazíveis. E quem não quer ouvir uma palavra de bênção? Quem não quer ouvir? Mas queira ouvir se for de Deus. Se não for de Deus, ouça a palavra que é fel. Ouça a palavra que tem um gosto amargo. Ouça a palavra que Deus traz para você, independente dela ser uma palavra doce ou ser uma palavra amarga, independente dela ser uma palavra que massageie seu ego ou uma palavra que venha confrontar
o seu pecado e a sua maneira de viver. O verdadeiro profeta de Deus, ele não está preocupado em agradar o povo, ele está preocupado em agradar aquele que o chamou e o estabeleceu como profeta aqui na terra. Então esta, minha irmã, é a missão do profeta, falar em nome de Deus e não aquilo que o seu coração acha que deve ser, e não a vontade do seu coração, o desejo do seu coração. E o autor prossegue falando sobre o desserviço dos falsos profetas. Na verdade, no início da lição eu falei num tópico 3, mas nesse tópico 2, o autor também já começa a falar um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel, pegando algumas passagens chaves, que ele pega aqui o versículo 2 para falar sobre esses profetas de Israel, e aqui nesse tópico terceiro, subtópico terceiro, ele vai falar sobre o desserviço dos profetas, ou seja, que eles são chamados de loucos, e loucos nos remete à palavra Nabal, porque Nabal significa isso, tolo, significa louco, que é o nome que aquele homem que não queria receber. Davi tinha o nome de Nabal, que significa louco, significa tolo. Então aqui eles são chamados disso, de loucos, insensatos, tolo. O falso profeta, que é o tolo, o insensato, ele afronta a Deus. Ele zomba daqueles que confiam em Deus, porque eles não acreditam em Deus. Porque uma pessoa que quer falar em nome de Deus, meu irmão, e mente, fala aquilo que Deus não fala, é porque ele não tem, meu irmão, confiança em Deus, descrê em Deus, porque o crente que é fiel e conhece a Deus, meu irmão, ele tem temor, porque sabe que Deus é justiça, que é o tema deste trimestre, a justiça de Deus. E os falsos profetas, meu irmão, ele não tem isso sobre si. Eles mentem descaradamente, eles profetizam falsamente, porque não tem mais o temor de Deus em sua vida. Em resumo, eles não acreditam em Deus. Não acreditam na justiça de Deus. Porque quem acredita na justiça de Deus, meu irmão, não sai por aí falando coisa que Deus não mandou falar. E Ezequiel afirma isso para eles. Vocês seguem o seu próprio espírito e coisas que vocês não viram. Ezequiel estava dizendo, vocês são mentirosos. Vocês são blasfemadores. Vocês menosprezam o nome de Deus. Isso é o que vocês são, por isso ele chama, vocês são raposas do deserto. Ezequiel usa uma metáfora aqui dos chacais, porque em meio a ruínas, em cidades e civilizações devastadas, apareciam os chacais, essas raposas do deserto. Ou seja, vocês são profetas chacais, mostrando que vocês são profetas destrutivos. São pessoas que vão no meio da cidade que já está deserta, já está abandonada, procurando a quem possa tragar, procurando alguma coisa viva para que venha e venha destruir. Vocês são destruidores, são pessoas que não têm compromisso com a verdade, são pessoas que não representam Deus, são pessoas que não falam em nome de Deus, mas em nome de tudo aquilo que se levanta contra Deus. E Ezequiel entende isso e Deus mostra para ele, e Deus dá visão para ele entender. Assim como ele estava lá na Babilônia, Deus mostra para ele a mesma coisa aconteceu com Jeremias lá em Jerusalém. O embate que Jeremias teve contra os falsos profetas. E Deus agiu porque a justiça de Deus sempre há de prevalecer, meu irmão. Não se preocupe se alguém não dá ouvido para as palavras que vêm diretamente de Deus, instrumentalizada na sua vida para que você fale e anuncie. Não se preocupe, porque o homem não deve se preocupar com as coisas que Deus manda ele falar, porque a nossa preocupação é em agradar a Deus. Se você está querendo agradar o homem, você não vai agradar a Deus, porque você só tem um Senhor, e o seu Senhor é Deus, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então vamos ter cuidado. O último tópico da lição vai falar sobre a geração das mensagens falsas, ou seja, sobre a geração das mensagens falsas. O autor aqui vai mostrar que Israel, é claro, ao longo dos anos já tinha experimentado os falsos profetas e o povo já sabia disso. Um falso profeta bastante conhecido, que é bem enfático quando se ensina sobre falso profeta, é o Zedequias.
que é citado lá no livro de 1 Reis, capítulo 22. Era um falso profeta. Mas o povo, meu irmão, tinha essa coisa de estar querendo ouvir, porque eram palavras, como eu tinha falado anteriormente, que agradavam as pessoas. Eram palavras que as pessoas, meu irmão, não eram confrontadas contra o seu erro, sobre os seus erros, sobre as suas práticas pecaminosas. Então, para eles estavam tudo bem. Era bom ouvir aquelas palavras, mas não era de Deus. Nesse tópico, o autor vai falar sobre o profeta no Antigo Testamento, mostrando a credibilidade que ele tinha, de receber alguns adjetivos como ministro, como o profeta, como servo de Deus, como mensageiro de Deus, como servo, como profeta. Meu irmão, Deus tem um cuidado especial. Porque o profeta, levantado por Deus, independe se ele passou por uma faculdade teológica, independe se ele passou pelo cunho, meu irmão, de um ministério, independe se ele exerce algum ofício ou não, independe. Porque ele é unicamente dependente de Deus. E este era o ministério de Deus na vida dos profetas do Antigo Testamento. Era Deus que chamava. E normalmente eles não queriam exercer a função a qual Deus tinha chamado. Por quê? Porque estava no meio de uma geração pecaminosa, estava no meio de uma geração que não fazia a vontade de Deus, e muitos deles tiveram que ter sua vida restaurada. Exemplo claro disso era Isaías. Isaías tem o seu chamado, se eu não me engano, no capítulo 6 do seu livro. Mas antes, ele já profetizava, ele já falava a palavra de Deus, mas praticava coisas que desagradavam a Deus. Por isso, quando Deus tem um encontro com ele, ele diz que é homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de lábios impuros. Mas Deus vai e o restaura, o chama ao arrependimento, porque para você falar a verdade, você primeiro tem que conhecer a verdade. Para você pregar arrependimento, você precisa primeiro passar pelo arrependimento. Para você pregar restauração, você tem que ser primeiro restaurado. E os profetas de Deus tinham a responsabilidade de ter uma vida ilibada, de andar conforme a palavra de Deus, ou seja, ser pessoas santas, separadas das coisas deste mundo. E este era o chamado dos profetas do Antigo Testamento. Já os que tinham as mensagens falsas, que eram os portadores das mensagens falsas, Ezequiel chama a eles que eles falavam adivinhação mentirosa, que falavam coisas que Deus não tinha falado. E ninguém gosta disso. Imagine só, você é uma pessoa que faz as coisas conforme a vontade de Deus e vem alguém e vai falar alguma coisa que você não fez. Você vai se sentir bem ou mal? Vai se sentir mal, porque uma pessoa está falando aquilo que você não falou. Imagine só, uma pessoa dizer lá, fulana lá, ciclano lá, falou isso e isso, coisa que você não falou. E o que o falso profeta faz? Ele faz justamente isso. Ele vai e fala aquilo que Deus não falou. Se eu, meu irmão, não quero que ninguém fale coisas por aí, dizendo que eu falei, sem ser eu que ter falado, e porque as pessoas hoje falam coisas que Deus não falou. É o que mais se tem na igreja. Pessoas usando o nome de Deus para falar coisas que Deus não falou. Deus não falou e a pessoa ainda abre a boca para dizer que o Senhor me disse, o Senhor me mostrou. Mentiroso, falso profeta, não tem compromisso com Deus. E nesta lição o Senhor está nos alertando, nos trazendo para mostrar que a justiça dele há de vir sobre os mentirosos, sobre os falsos profetas, sobre os mentirosos adivinhões, falastrões, pessoas que não
têm compromisso com a verdade, são portadores de mensagens falsas. E quantas pessoas estão caindo nessa lábia porque são pessoas que mentem descaradamente, porque não têm compromisso com Deus. Mas o autor termina a lição falando que a ira de Deus contra os falsos profetas, ela adivinha, porque no versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe, o autor fala: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Vai vir, meu irmão, o juízo do Senhor vai vir sobre esses falsos profetas, porque Deus que falou, e a sua palavra fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam. Eles contavam, na época de Ezequiel, com a ajuda do Estado. A maioria desses falsos profetas, sabe o que eles eram? Eram funcionários públicos. Eram pessoas que estavam debaixo das asas do Estado, estavam e contavam com o favor dos governantes, estavam e gostavam de estar sob a proteção do Estado. E isso era o que eles faziam. Faziam um discurso que agradavam as autoridades. E as autoridades eram a primeira que estavam corrompidas. Por isso, quando Deus fala para Ezequiel, eu vou começar a julgar o povo e a espada vai vir. Vai ser do mais velho para o mais novo e vai começar primeiro no templo. Vai começar primeiro no templo, do mais velho, do ancião para o mais novo, para saber que Deus é justiça, meu irmão. Então, amados, igreja de Deus, nos alertemos, fiquemos como uma atalaia de Deus para entender e compreender. Hoje, a dispensação que nós estamos nos ajuda a buscarmos de Deus. Por quê? Porque hoje tem um dom de discernimento de espírito. E o que esse dom nos auxilia? Auxilia para não cairmos na lábia dos falsos profetas, das pessoas que usam a palavra de Deus para mentir e enganar, e com isso estão destruindo e dividindo a igreja. Que possamos meditar, meu irmão, nessas palavras, nesse ensino que o autor da lição está nos trazendo neste trimestre sobre o livro de Ezequiel, e hoje comentamos um pouco sobre contra os falsos profetas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que o Senhor possa lhe usar e você possa ser boca de Deus na terra para fazer e falar conforme a sua vontade. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor permitir.